O nosso tema desta semana é Ministrando como Jesus, ou seja, quais eram os métodos utilizados por Jesus para evangelizar as pessoas, para levar a palavra de Deus às pessoas. E por que muitos missionários perdem tanto tempo criando novos métodos se temos o método de Cristo descrito em sua palavra? Em Mateus capítulo 9, verso 36, falando sobre Jesus, o autor do texto diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Observando o método de Jesus, concluímos que em seu ministério, Jesus se importava com as pessoas. Ele estava mais interessado nas preocupações e necessidades delas do que nas suas próprias. Seu ministério era de amorosa compaixão. Ele atendia não só às necessidades físicas, mas também às necessidades mentais e emocionais das pessoas, e assim o coração delas se abria às verdades que ele ensinava. Ao curar o leproso, abrir os olhos dos cegos, desobstruir os ouvidos dos surdos, libertar endemoniados, alimentar os famintos e cuidar dos necessitados, as pessoas eram tocadas e transformadas por ele. O testemunho de uma vida semelhante à de Cristo, comprometida em servir aos outros, é uma evidência das palavras que falamos e dá credibilidade ao nosso testemunho. Exatamente isso que Jesus fazia. Ele falava do amor de Deus e da salvação, mas mostrava de forma prática este amor de Deus transformando a vida das pessoas. E seria muito bom se nós estudássemos minuciosamente o método que Jesus utilizava para alcançar as pessoas, entendermos qual era a atitude de Jesus em relação às pessoas. Jesus sempre procurava o bem nos outros. Ele conseguia extrair o melhor das pessoas. Uma das críticas feitas pelos líderes religiosos de seus dias era que ele recebia pecadores e comia com eles. O relato está em Lucas 15, verso 2. Os fariseus estavam preocupados porque Jesus tinha comunhão com os ímpios, mas essa comunhão dele era com o objetivo de salvá-los. Infelizmente, esta atitude dos fariseus e alguns judeus perduram até hoje. Muitas pessoas professam uma religião, mas se afastam das pessoas mais carentes, das pessoas consideradas pela sociedade como aquelas que vivem à margem. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, nós vimos como Jesus deseja que os seus seguidores sejam. Ele fez duas ilustrações para descrever o tipo de cristão que ele espera que todos os seus discípulos e seguidores sejam. Ele disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Sabemos que o sal era um dos recursos mais importantes do mundo antigo. Era extremamente valioso e às vezes era utilizado pelas legiões romanas como uma moeda. Era um símbolo de grande riqueza. Também era utilizado para conservar os alimentos e para dar sabor. Na segunda ilustração que Jesus usou em Mateus 5,14, foi a da luz, a luz do mundo. A luz não evita as trevas, nem se separa delas, mas ela brilha na escuridão, penetrando-a e tornando-a luz. E um dos pontos principais do método do ministério de Jesus era como ele tratava as pessoas. O objetivo de Cristo sempre foi extrair o melhor das pessoas, mesmo quando as circunstâncias eram excepcionalmente desafiadoras.
Ele sempre respondia às pessoas com uma graça salvadora. Em Mateus 8, 5 a 10 e Marcos 12, 34, por exemplo, Jesus falou palavras de esperança a duas pessoas mais improváveis. Primeiro, a um centurião, que era considerado na sociedade como um homem cético, sem religião. E segundo, a um escriba judeu. Ao centurião ele disse: em toda Israel não encontramos uma fé tão viva como a sua. E ao escriba, Jesus disse: você não está longe do reino dos céus. Ele tinha a capacidade de realçar o melhor das pessoas. Nós sabemos que poucas coisas são tão eficazes quanto um elogio para abrandar um coração. Cristo aqui nos ensina que devemos sempre buscar o que há de bom nas pessoas. Algumas vezes nós somos tentados a criticar antes de observarmos o que a pessoa tem de bom. Tenha certeza de que quando nossas palavras são encorajadoras e repletas de graça, elas influenciam positivamente a vida dos outros. Jesus também tinha um ministério da cura, mas ele não tinha a intenção de fazer deste ministério da cura um show midiático, como muitos fazem hoje. Mas Jesus ministrava as necessidades perceptíveis das pessoas para que pudesse, por fim, atender às suas necessidades mais profundas. Uma necessidade percebida é uma área da vida em que as pessoas não conseguem resolver um problema por si mesmas. Pode ser uma necessidade de parar de fumar, perder peso, seguir uma dieta melhor ou reduzir o estresse. Pode ser uma necessidade de comida, moradia ou atendimento médico. Pode ser a necessidade de aconselhamento matrimonial ou familiar. O fato é que todos os dias nós convivemos com pessoas que têm alguma necessidade mental, emocional ou espiritual. E devemos, sempre que pudermos, exercermos o ministério da cura, ajudando as pessoas, mas jamais nos esquecermos que a maior necessidade, a maior carência do ser humano é a de um relacionamento pessoal com Deus e a percepção de que sua vida tem uma importância eterna. Esta era a base do ministério de cura de Jesus Cristo. Ele curava sim o físico das pessoas, mas não deixava de alimentá-las espiritualmente com a palavra da vida eterna. Uma prova disto é que em Mateus 9, de 1 a 7, e Marcos 5, 25 a 34, nós vimos dois relatos onde Jesus curou um paralítico e uma mulher com fluxo de sangue. Ao paralítico, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Ou seja, Jesus viu a necessidade que aquele homem tinha de andar, mas também enxergou nele a possibilidade de ser um candidato ao reino dos céus. E à mulher do fluxo de sangue, Jesus disse: quem me tocou? Alguém me tocou. Esta pergunta deu a ela a oportunidade de testemunhar a transformação que havia acontecido em sua vida. E este ministério de cura de Jesus Cristo envolvia pelo menos 3 aspectos muito importantes, relatados em Mateus 4, 23 a 25, capítulo 9, verso 35, que Jesus tinha essa tríade, a pregação, o ensino e a cura. Jesus levava tão a sério o ministério da pregação que em Marcos capítulo 1, versos 32 a 39, nós vimos um relato em que ele havia passado o dia inteiro curando pessoas e abençoando pessoas, mas havia ainda muitas pessoas para serem curadas. No entanto, Jesus se retirou dali, mas ele não se retirou porque ele abandonou aquelas pessoas que ainda não tinham sido curadas. Ele explicou que era porque ele desejava pregar em outros lugares, já que ele viera exatamente para isso.
E nós vimos que Jesus deu muita ênfase ao ministério da cura, de abençoar as pessoas, de curar cegos, coxos, aleijados, mas ele também mostrou que ele não era apenas um milagreiro, que ele veio buscar e salvar os perdidos. No ministério de Cristo, uma coisa não exclui a outra, mas apenas ele dá uma ênfase. Tanto é que um dos ensinos de Cristo e o que ele espera dos seus discípulos e seus seguidores é que eles tenham compaixão pelas pessoas. Em Mateus 25, 31 a 46, Jesus ensina que nós, como seus discípulos, ao levarmos o Evangelho, devemos ter amor e serviço ao próximo. Devemos matar a fome das pessoas, visitar os privados de liberdade, socorrer os órfãos e necessitados. E nós concluímos, através desse estudo, que o ministério altruísta de Jesus abre corações, quebra preconceitos e cria receptividade ao Evangelho. A igreja é o corpo de Cristo que atende às necessidades com amor e em todos os lugares. E uma atitude de benevolência ao pregarmos o Evangelho é o que Deus espera de mim e de você.